aí o especial que a gente lança amanhã, inclusive, Te Prego Lá Fora, foi o trailer foi no ar. E aí foi muito engraçado que uma das coisas que a mulher falou, assim, que alguém falou e que gerou polêmica, assim, Jesus está num bordel. Ele está entre putas. Eu falei, mas é que Jesus andava entre putas. Sim. Você deve ter ficado bravo com isso. Jesus andava entre os mais necessitados. Jesus não andava no Cidade Jardim. Né, entendeu? Jesus andava entre os leprosos, entre os pobres, entre as putas, entre os marginalizados. Então, por acaso, vocês vão assistir amanhã, ele vai lá no puteiro e ele não dorme, ele não faz uma suruba com putas. E poderia até fazer, mas por acaso não faz. Mas as pessoas já ficam muito loucas porque, no fim das contas, elas não acreditam nesse Jesus de verdade, o Jesus do amor e tal. Elas acreditam no que alguém um dia leu e disse para ela. Eu leio a Bíblia, porque para escrever eu leio. E eu comento com pessoas religiosas sobre a Bíblia, ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. E esse o que me dá mais medo. Quem lê a Bíblia é o pastor, é o padre, e ele interpreta do jeito dele e passa para aquela congregação ali, para aquela assembleia dele. Então a pessoa ouviu dizer uma interpretação do que aquele cara que já tem os preconceitos na cabeça dele vai dizer. Porque Jesus, por exemplo, não fala nada, não é contra gay. Em nenhum momento, Jesus não fala nada contra gay. A gente tem Paulo falando, que nem conheceu Jesus, e tem no Velho Testamento que é abominável dormir com pessoas do mesmo sexo, assim como comer crustáceos é abominável. A palavra abominável aparece para dormir com pessoas do mesmo sexo e comer camarão. É abominável. Mas você escolhe achar abominável transar com uma pessoa do mesmo sexo e o camarão não. Fazer a barba não pode, é pecado mortal. Não pode cortar pelos do corpo. Não pode comer porco, não pode comer animal de pata fendida. Mas não, isso esse não me tudo ficou interessa. aceitável. Isso tudo bem, mas gay não. Gay não pode. Tá lá. Em nenhum momento nem Jesus fala, porque Jesus não ia perder tempo com isso. Pelo amor de Deus, mas esse Jesus ia perder... O que está acontecendo ali? Não, duas pessoas se amam. Ah, tá ótimo. Então ali eu já cumpri minha função. O que está acontecendo aqui? Não, aqui estão batendo nele. Opa, aqui eu preciso estar. Esse Jesus precisa estar no lugar onde... Agora imagina esse cara que pregava amor há 2000 anos. Se hoje pregar amor já está difícil, imagina 2000 anos. Então esse é um cara que... Aquele famoso ditado, né? Que Jesus é um cara boa gente. O que atrapalha é o fã-clube. E é verdade. Se nem as pessoas que acreditam nele chegaram a uma conclusão, porque tem 40 tipos de igreja diferente numa mesma rua, que acredita num pedaço, que acredita no outro, que aqui não acredita nisso. Aí tem a igreja evangélica, aí tem o testemunho de Jeová, e tem o... Se nem eles estão combinados entre eles, por que aí eles querem mandar na minha vida que nem acredito? Na vida da população brasileira, que cada um acredita num troço. Imagina, a gente tem que lutar pelo Estado laico, e é por isso que eu acho que é importante que a gente faça piadas com religião. E, mais uma vez, não é chutar a santa, não é ir lá no centro de religião de matriz africana e botar fogo, não é impedir uma missa de acontecer, não é ir no espírita lá na frente e não deixar eles fazerem, porque isso é crime. Não se pode fazer isso, não pode vilipendiar a fé alheia, impedir alguém de professar sua fé. Isso tudo é crime. Agora, ridicularizar não só pode, como deve. A gente não pode deixar nada ficar sagrado, porque o sagrado para você não é sagrado para mim. Se amanhã eu achar que é sagrado não andar de carro, não é legítimo também? Eu vou falar, gente, eu acho que andar de carro, eu e essas 50 pessoas aqui, a gente acha isso um absurdo, eu quero que vocês parem de andar de carro. Não vou parar de andar de carro porque você achou um absurdo. Mas a pessoa quer que você pare de falar sobre... Não pode falar sobre essa figura porque eu acredito nela. Meu lindo, mas eu não. Eu falo de quem eu quiser. Você acredita, maravilhoso, acredita. Se eu entro na tua igreja e começo a falar, não existe, é uma mentira! Aí é outra história, porque daí eu tô invadindo o teu mundo, tô invadindo teu lugar, tô atrapalhando a tua vida de acontecer. Então não atrapalha a minha de acontecer. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de piada, tem que rir, porque se uma coisa se torna sagrada, ela se torna intocável, ela se torna lei, e ela se torna um monstro. E esse monstro vai engolir a todos nós. A função da comédia é fazer com que esses monstros não cresçam, é rir de tudo e de todos. Como acontece em outros lugares, onde o humor não pode acontecer, Perfeito. porque a religião tomou posse do país... E dominou o país. A gente tá falando... Exatamente. Né? Quando a pessoa fala pra mim, por que você não faz piada com o muçulmano?
Ao invés de você querer desejar minha morte, porque existem extremistas muçulmanos, porque não são os muçulmanos, né? São os extremistas muçulmanos. Que um grupo de muçulmanos matam pessoas. Você devia estar falando que loucura que lá não se pode fazer piada. Sim. Não se pode desenhar aquilo ali, porque senão te matam. Você tinha que estar mais do que... acho que é aí que está a luta errada. Ao invés de torcer para mim, para eu morrer, você devia estar preocupado em por que lá não pode fazer piada nenhuma, lá não pode falar. Porque são esses crentes que terceirizam o pecado, né? Como eu não posso bater em você porque meu Deus não deixa, eu quero que você bata no Deus do outro, para um maluco que acredita no Deus do outro, venha cumprir a função. Eu tô quase contratando um matador de aluguel para vir aqui. Daí ele vai te matar e eu fico com a consciência livre. Não, e não no é. mais você já fez piada com muito. muçulmano. A gente fez piada com muçulmano, com evangélico, com católico, com umbanda, com ateu, inclusive, que eu também escrevi. É que ao mesmo tempo, assim, por que você não faz piada com muçulmano? Me conta aí 3 parábolas do Alcorão. A gente ri do que a gente conhece. O Brasil não faz a menor... O Brasil não conhece a Bíblia. Sim. Vai conhecer o Alcorão. Só os estereótipos do mundo árabe. Só conhece isso. E mesmo assim, não conhece uma passagem do Alcorão. Não sabe o que tá ali. Então, pra que eu vou falar? Mas muito corajoso. Você... Não, eu não quero ser corajoso. Eu quero ser engraçado. É quando você jogou uma bomba em mim, você me transformou num corajoso. Não era pra eu ser um corajoso. Era pra você fazer piada da 5ª série. A escola do Jesus, do especial de Natal que estreia amanhã, chama Escola Eva e Adão. Porque é uma piada da 5ª série. Eu queria fazer essa piada. A piada imbecil. E você sabe que é curioso, porque eu sou cristã, não frequento igreja, mas sou cristã, fui criada na igreja católica e sou cristã, assim. Mas é muito engraçado porque, às vezes, por exemplo, sabendo que você vem, aí já vem as mensagens, né? Você não vai questionar ele lá e tal. E eu tenho uma postura muito assim que, como humorista, eu só posso acreditar que o humor ele é diretamente ligado à inteligência. Então, eu só posso acreditar num Deus que tenha bom humor. Com certeza. Se eu acredito em Deus, como acredito, e se eu acho que ele é tão inteligente, eu acho você inteligente. E você tem um humor incrível. Eu acho alguns humoristas inteligentíssimos que têm um humor incrível. Como é que eu posso duvidar da inteligência? Entende? Eu, como cristã, estaria menosprezando a inteligência do meu Deus, que eu acho que é tão soberano, como eu acredito que é, se eu acreditasse que ele para o tempo dele. Entende? Eu digo assim, cara, eu só posso acreditar num Deus que tenha bom humor. Mas sabe o que acontece? É porque a vida é horrível. A vida é muito dura, a vida é muito difícil. A gente vai morrer. A vida é muito injusta, com a maioria esmagadora da população mundial. Então, quando a pessoa escolhe acreditar em alguma coisa, ela está querendo uma justiça de alguma forma. Depois do medo da morte, eu acho que o maior medo do ser humano é da injustiça. De um crime ficar sem solução, de me roubarem, de, trabalhei tanto para isso, me tiraram, olha que coisa injusta. Então, o nosso medo é de injustiça. Como a vida é horrível, como eu tô aqui, eu tô direitinho, poxa, eu tô trabalhando, eu não fiz nada de errado, mas eu tô com uma vida merda aqui, eu não consigo ser feliz, acontecem coisas horríveis com a minha família, desde preconceitos, até assim, assassinaram alguém, atropelaram alguém. E quando me prometem que não, mas quando a gente morrer, a gente vai para o lugar onde todo mundo é igual, onde vai ser bom para todo mundo, é um alívio, é um conforto do tipo, tudo bem, a vida difícil que eu tô tendo aqui, que todo mundo que eu gosto tá tendo aqui, porque em algum lugar vai dar certo. E aí essa pessoa que então se apega nisso para poder sobreviver, ver uma outra pessoa rindo disso, ela tá falando, caramba, você tá rindo da minha única esperança. Só que o que eu acho é que essa esperança, quando ela começou a lucrar dinheiro com as pessoas, ela se transformou já numa outra coisa. Ela não é mais uma esperança de uma vida melhor. Porque não é possível que você acredite que... Quer dizer, é possível que existe, mas assim, se a gente parar para pensar, mesmo que você possa acreditar em qualquer energia, o que quer que seja, não é possível que você acredite que existe o feijão contra céu, a Covid. Não existe um céu onde as pessoas que morreram estão vivendo lá, conversando, e aí tem um lugar de bondades, aí você morre, chega lá e você encontra as pessoas. Isso é um negócio que é onde a gente alcança, é onde o ser humano alcança. A religião foi escrita e feita por humanos, para os humanos alcançarem. Você acha mesmo que o cara é Deus? A força, ela é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aí ele do barro fez o homem. Por que esse troço, que é a coisa mais potente do multiverso, pegou o barro e fez o homem?
É porque é assim que a gente entende, é assim que o ser humano naquela época entendia. Ah, então a gente veio daqui, porque a gente quer explicações. Por que chove? Não choveu porque você foi mal e aí Deus mandou a chuva. Ah, é mesmo? Então eu preciso ser bom. Eu preciso... Só que eu acho esse tipo de moralidade que vai se criando, esse tipo de conforto, ele sai pela culatra. Porque a partir do momento que a gente fica confiando num ser supremo que vai tornar tudo bom, que um dia vai tornar tudo justo, a gente lava as mãos. Porque eu não preciso mais fazer minha parte, porque Deus vai fazer. Porque não é exatamente que o povo brasileiro está seguindo as normas de Deus tal qual e todo bonitinho e chateado com o que não tá. Tá todo mundo cagando tudo, tá todo mundo fazendo tudo errado, tá todo mundo se fudendo. Porque a gente pensa com o estômago, a gente pensa com o fígado, a gente é humano, a gente tá na merda, a gente precisa dar os pulos, as pessoas fazem coisas erradas o tempo todo. Então, no momento em que a gente pensa assim, mas vai ter alguém que vai corrigir isso tudo, eu me livro de não precisar eu fazer. E a minha fé está no ser humano. A minha fé está nas pessoas. Gente, não, esquece Deus. Esquece que depois da vida vai ter alguma coisa. Pensa que essa é a sua única vida. Você só vai viver esse tempo. Então, vamos tentar transformar esse tempo no melhor tempo possível. Porque senão... Então, assim, não tenta fazer o bem porque depois... Não, tenta fazer as coisas boas darem certo aqui, porque... Depois daqui não tem mais nada. É só isso que a gente tem. Então, a sensação... É nisso que você acredita? É nisso que eu acredito. Eu não acredito em nada, eu sou ateu. O que eu sinto é que a gente está evoluindo, a humanidade vai evoluindo aos trancos e barrancos, cada um do seu jeito, e a gente precisa se responsabilizar pelos atos. A gente precisa entender que não pode botar fogo na Amazônia. Porque, mas aí o cara lá quer... Mas precisa ter uma coordenação, porque isso interfere no mundo inteiro. Mas é uma coisa ainda... nova pra gente a ideia de que uma pessoa na China ficou gripada e parou o mundo. Isso foi um susto que todo mundo tomou. Mas tá tudo interligado. Se a gente for entendendo que não adianta... deixa o chinês que se ferre lá, deixa aquele lá... O norte-coreano é um maluco. Ele joga um míssil no Japão, acabou o mundo. Aí você que está aqui no Brasil discutindo se o banheiro pode entrar homem e mulher. Isso é uma loucura, assim. A gente não percebe... o que está vindo daqui a 20 anos. O impacto e as mudanças que vão acontecer vão ser muito difíceis, principalmente para países subdesenvolvidos. A gente está falando... Enquanto as pessoas discutem se o comunismo vai voltar no Brasil, que é uma loucura, a gente não está falando que a carne vai virar carne de laboratório em 20 anos, com o mesmo sabor, feitas da célula do boi, só que sem... gastar água, sem gastar energia, sem precisar devastar nada, e que o maior produtor de carne do mundo vai poder ser a Suíça, em prédios gigantescos, onde as carnes vão ser todas criadas em laboratório lá. E o Brasil, que 30% do PIB é agropecuária, vai se fuder. Mas isso é agora, isso é daqui a pouco. E a gente tá no... Mas esse banheiro é para menino ou para menina? Minha gente, daqui 30 anos, 40% dos empregos não vão mais existir. Claro que vão surgir outros, mas a gente não tá fazendo com que a mão de obra se qualifique para elas conseguirem assumir outra coisa. O primeiro emprego de muita gente vender na lanchonete, ser chapeiro, trabalhar em loja... Isso vai acabar. Não tem mais nada disso. Não vai ter mais nada disso. E as pessoas... Isso não é assim, em 2500. Não, eu tô falando de 2050. Isso já acontece hoje quando você vê tantos cargos sem a pessoa qualificada, porque tem acontecido já hoje, né? Numa parcela muito menor do que você tá falando, mas a gente já vê isso hoje. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que faça tal coisa, e aí você roda pra achar alguém que seja competente, que tenha aquela, enfim, aquela qualificação, não acha, com um monte de gente desempregada. Então aí é uma conta que não bate. Não, e vai piorar muito, porque a tecnologia vai tomar conta. Não, é isso. E, ao mesmo tempo, em países como o Brasil, quando a gente fala... Eu lembro, nem sei como é que tá aqui, faz tempo que eu não ando de ônibus em São Paulo, mas havia cobradores. E teve um momento em que, acho que foi até o Dória que falou, quando ele foi prefeito a primeira vez, que ele falou, vou acabar com os cobradores. Houve um protesto generalizado. E, obviamente, não faz o menor sentido ter cobrador em ônibus mais em 2021. Mas, claro que faz. Você vai desempregar 50 mil pessoas, sei lá. Essas pessoas não têm para onde ir. E aí? O que faz com essas pessoas? Só que a evolução tecnológica, ela é uma pedra rolando a ribanceira. Você consegue segurar um pouco.
É tipo aquele papo de que, lembra que o controle remoto demorou a chegar no Brasil? Tinha um papo que a Globo não tinha deixado ter controle remoto para ninguém mudar de canal. Mas chega uma hora que não dá para impedir mais. Não vai ter mais motorista. Não vai ter mais motorista. Imagina, se não vai ter mais motorista, não tem mais acidente. Não tem mais mecânico, o mecânico não vai precisar de tanto, não vai precisar mais de ter guarda de trânsito. Sim. Não vai precisar... Tudo vai mudar. Entregador de comida, não vai ter mais. Não vai ter mais posto de gasolina, porque vai ser só energia elétrica, então você não vai precisar mais ter os frentistas, vai ter as pessoas ali. E para onde vai essa gente? E a gente está falando desses trabalhos, seriam, sei lá, uns trabalhos, uma mão de obra mais popular, mas nos Estados Unidos a máquina já está substituindo advogado. Porque lá, como é jurisprudência, Sim. então você bota a máquina para pesquisar casos em que comediante falou de religião. A máquina, em 1 hora, consegue que o cara fique 3 dias para achar. Sim. A máquina já está substituindo advogado. E vai fazer o quê com as pessoas? Já teve um experimento de uma coisa artística, que eles botaram um público para decidir qual é a melhor música. Eles botaram uma música de Mozart, uma música composta por uma pessoa agora e uma música composta pela máquina. Todo mundo elegeu a música composta pela máquina como a música mais bonita. A máquina compôs uma música. Porque ela tem acesso infinito a todas as músicas já feitas na história da humanidade. O que funciona. O que funciona, o que não funciona, o que é o xadrez, único. né? É você jogar o xadrez contra a máquina. A máquina já está fazendo música, E aquela minha tecnologia gente. que replica a voz da pessoa exatamente? Perfeito, também tem isso, que dubladores, medo. cara. Quem trabalha com voz. Você pode pegar vai o perder Marlon emprego. Brando, ele vai fazer filmes. Porque Sim. você vai pegar o Marlon Brando e botar, não precisa mais do Fábio. O Fábio, o Marlon Brando é ótima comparação. Mas você não precisa mais do Jack Nicholson. Cuidado. Jack Nicholson pra fazer o filme dele. Porque você vai ter o Marlon Brando. E aí daqui a pouco você já não precisa mais do Brad Pitt pra fazer. Porque você já tem o Jack Nicholson fazendo, a gente fez um filme todo com ele. E aí eu digo tudo isso pra dizer que a gente tá ainda num país que a gente tá discutindo se o banheiro do McDonald's pode entrar homem e depois entrar uma mulher. Quer dizer, a gente está perdendo o nosso valioso tempo de discussão e de debate para falar sobre esse tipo de coisa que é assim... mas é a Pablo ou o Pablo? Minha gente, é a Pablo ou o Pablo? Eu quero saber se a sua família não vai ter como se alimentar. A gente tem que falar de outras questões. A gente tem que preparar o país para o que está vindo e para o que se transformou. Pelo que as pessoas não têm mais emprego, as pessoas não têm mais comida, elas estão comendo no lixo. O país volta para o mapa da fome. E as pessoas estão debatendo. Eu acho muito louco isso, assim. Como a narrativa, essa narrativa passa à frente. Como suprime assuntos tão mais importantes e tão mais urgentes. E aí a gente não discute. Não discute e fica discutindo isso. Se a pessoa... não... É tão louco, né? A gente perdeu o nosso tempo para falar do passaporte da vacina, ao invés da gente já estar se preocupando com tem vacina para todo mundo? Não, mas não pode ter o passaporte. Meu Deus do céu. Parece, assim, é você parar tudo que você está fazendo porque seu filho quebrou um copo d'água na cozinha, sabe? Você, cara, deixa eu ir lá, não pode pegar o copo d'água. Você parou, você estava aqui resolvendo questões. Não, você saiu do seu trabalho. Isso, foi para casa, chegou em casa, pegou o seu filho, tirou, porque tem caco de vidro no chão, aí pode cortar e tal por causa disso. É disso que está acontecendo agora. Então, é isso que dá um nervoso, assim.